E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar aquele paper que a gente estava lendo relacionado à consciência humana, né? Do Francis Crick e do Christopher Koch. Um framework, né? Uma estrutura para explicar como a consciência funciona, né? De uma forma mais neurocientífica. E essa parte ele vai falar sobre predições inconscientes do nosso cérebro, né? Então, o que significa prever? Não é que você consegue prever o futuro, mas que determinadas ações que acontecem ao seu redor você pode prever. Por exemplo, quando você está atravessando a rua. Você está atravessando a rua, você sabe, pela experiência, que se um carro vir na sua direção e o sinal estar aberto, e você estiver naquele local ali onde o carro vai passar, e o carro estiver em alta velocidade, você consegue prever que esse carro vai bater em você. Até agora, algo normal. Só que como que você consegue reproduzir isso no computador? Então a predição não é tipo prever o futuro, mas prever as ações baseadas no seu ambiente, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem uma jarra de suco na mesa e ela está quase caindo, ela está tipo na beirada. E aí você nota isso e já na hora você já pega, ela quase caiu, ela estava quase caindo. Vamos supor que ela estava em cima de uma tábua, enfim. Você consegue prever que aquilo lá vai cair. De repente não caia, mas a gente consegue sim fazer diversas previsões, entre aspas, de acordo com o ambiente que a gente está, no contexto que eu falei, né? E aí o paper vai dizer que tem casos onde não há informação suficiente para você interpretar o seu ambiente, né? E aí o seu cérebro vai ter que preencher essas lacunas. Então, até quando você vai jogar um jogo, por exemplo, xadrez, tem horas que o cara faz um movimento que você nunca esperou. Ou o jogo tá num tipo, o fim do jogo tá num número de peças, na forma que elas estão, de uma forma que você nunca viu. E aí você vai ter que se virar. Então, sempre quando tem uma atividade que você faz, seja no seu trabalho, escola, não importa, que você tem que fazer coisas novas, você vai ter que preencher essas lacunas com as experiências que você já teve. E basicamente você vai ter que fazer previsão de alguma forma, né? Por exemplo, você vai jogar um jogo, tipo League of Legends. Dependendo de um. Vamos supor que o, o time inimigo e o seu tá numa configuração que você nunca viu antes. E agora você vai ter que prever quais personagens você deve escolher baseado nessa configuração do time inimigo. Então você tem que prever, esse time inimigo tá com tal e tal personagem, então é melhor eu pegar tal personagem. Então você escolhe baseado na sua experiência, mas você faz uma previsão, um achismo, né? Um achismo totalmente seu, relacionado a qual seria o melhor personagem para você escolher. E é basicamente isso que é prever, no sentido que a gente está falando aqui. E aí ele vai falar sobre a coalização de neurônios, né? No córtex cerebral. Então, o córtex poderia dizer de uma forma no seu sistema neural como um todo, né? Ele vai dizer que podem haver mais de uma coalização dos neurônios, né, em si, durante o seu estado de consciência, enquanto você está acordado, né, consciente no mundo ao seu redor. Basicamente, o que ele vai tentar dizer é que essas coalizações que acontecem quando você está acordado, né, podem refletir sentimentos como felicidade, sentir que algo é seu, né, tipo algo é minha propriedade, né, e também que é relacionado ao livre-arbítrio, que a gente já disse que o termo que a gente usa no canal é livre-agência. Livre-arbítrio não existe, ele dá muita liberdade para onde a gente não tem, então o termo correto, teologicamente, e na minha opinião até filosoficamente, é livre-agência. Mas enfim, basicamente as coalizações de neurônios vão ser basicamente a forma que eles se interagem para produzir o estado de consciência relacionado aos sentimentos. E aí ele vai falar sobre defeitos cerebrais, né? Acromatopsia, prosopagia e akenitopsia. E esses daqui vão ser defeitos que são relacionados ao cérebro, né? Então vão ser partes do cérebro que vão estar afetadas, que vão causar esses defeitos neurais, que vão impactar a vida da pessoa.
E a acromatopsia é relacionado a você não conseguir enxergar cor. Então você enxergar tudo em preto e branco. Eu até vi um vídeo recentemente de um cara que ele tinha esse tipo de patologia, né? E aí conseguiram comprar um óculos para ele que ele conseguia ver as coisas com cores, né? Compraram de aniversário e ele começou a enxergar de uma forma totalmente diferente. Porque ele só enxergava tudo preto e branco. Então é uma síndrome médica que exibe sintomas relacionados a 5 tipos de condição, né? Que eu não pus aqui, né? Mas o termo assim mais correto relacionado ao cérebro é acromatopsia cerebral, né? Então, basicamente vai afetar o, o seu sistema de visão de cores, né? E tá mostrando aí uma parte que é relacionada a reconhecimento de faces, né? Agora a gente não está na acromatopsia, a gente está na prosopagnosia. Eu sei que os nomes são complexos, mas enfim. O que isso daí vai fazer? Você não vai conseguir identificar o rosto de pessoas. Eu não sei os níveis que você tem a isso, mas imagina que você não consegue enxergar, lembrar do rosto de um amigo, de uma amiga, da sua esposa, filha, enfim. É bem tenso, né? Então, basicamente, nessa área do cérebro, perto do cerebelo, né? Um pouco em cima, talvez, relacionada à parte do reconhecimento facial. E a origem da palavra, né, vem do grego prosopon, que significa face, e a gnose, né, gnosis, é a palavra para conhecimento, né? Então, agnosia significa sem conhecimento. Então, gnosis, conhecimento, agnosia, sem conhecimento. Então, o sentido é que você não consegue lembrar ou entender a face da pessoa ao ponto de conseguir memorizar ela. Isso acontece até de forma com todo mundo, na verdade. Se você conhece uma pessoa, tipo, vê uma vez na vida, de repente você vê ela de novo, você não lembra do rosto dela. Por exemplo, quando eu fui professor de informática, muitas vezes eu não lembrava do nome, da face da pessoa, porque ela, sabe, eu via tanta gente que eu não lembrava. Com o tempo, eu fui me acostumando e comecei a lembrar do rosto de quase todo mundo. Mas mesmo assim, às vezes era difícil lembrar do rosto e do nome da pessoa, fazer essas ligações. Mas no caso dessa patologia, é um nível muito maior disso, né? Você não conseguir nunca reconhecer ninguém, né? Tá falando aí que até a própria face, né? Imagina você se olhar no espelho e não lembrar de quem você é, né? Nossa, quem é essa pessoa no espelho? Sou eu? É estranho, né? Então, é basicamente um erro aí. Então, essas duas patologias têm a ver uma com a parte da cor e outra com a parte de reconhecer face. E aí, a akinetopsia, essa kine tem a ver com sinestésica, né? Na parte de movimento e tal. E akine significa sem essa parte de movimentos. E aí vai falar topsia. Opsia tem a ver com visão, né? Então, acnetopsia é alguém sem as propriedades relacionadas à visão sinestésica, né? A habilidade de você perceber o mundo ao seu redor. Então, vai falar que essa doença cerebral ela afeta a forma que você consegue perceber o espaço ao seu redor. Então, na verdade, sinestésica é uma área da inteligência humana que ela abrange, por exemplo, todo tipo de atividade física que você vai fazer. Então, você vai jogar futebol. Uma pessoa que joga muito bem futebol, basquete, vôlei, nessa habilidade específica, por exemplo, como futebol, que a pessoa vai ter que se especializar nessa habilidade, ou basquete, enfim, vôlei. Quando a pessoa se especializa nessa habilidade, ela, ela está, assim, aumentando a sua capacidade sinestésica, que nesse caso, nessa patologia, atrapalha. Então, a pessoa que treina um tipo de esporte, ela automaticamente ela vai ficar mais fácil de aprender outros esportes, porque além da capacidade física, a capacidade sinestésica de você entender o campo ao seu redor, de você reagir mais rápido a movimento do seu adversário, é óbvio que com treinamento você fica melhor nisso. Então, com essa patologia você não vai conseguir fazer isso, porque você não vai conseguir perceber o mundo ao seu redor e reagir a estímulos de uma forma rápida.
perdas de percepção, né? Em todos esses casos, alguns atributos da consciência, da experiência consciente da pessoa foram perdidos. Então, no caso da primeira, seria a parte da cor, que, por exemplo, a gente falou da qualia, né? Que é você experienciar o vermelho de uma forma única, né? Do que a outra pessoa não pode experienciar o vermelho como você experiencia, ou qualquer outra atividade física, né? Ou visual, enfim. A questão é que nesses três casos, nessas três patologias, você tinha algo que inibia, algo relacionado à consciência. Você, na verdade, as três você está consciente ainda. Mas parece que você perdeu partes de toda a sua propriedade consciente, né? Então, uma pessoa cega, ela está consciente sobre o mundo ao seu redor, mas ela não tem um atributo visual que aumentaria essa consciência mais. Então, consciência não é só você ter os inputs relacionados ao tato, fato, audição, sinestésica, enfim. Eu acho que ela tem uma coisa mais intrínseca relacionada a isso. Mas mesmo assim, é legal de ver essas coisas. Espero ter sido útil esse vídeo. A gente vai continuar vendo esse artigo no próximo vídeo. Então, até mais.